Salve, salve família, aqui quem fala é o Lutz do canal Cortes Podcast e no meu primeiro mês monetizado eu já fiz $3.000 só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Bom, sobre esse, você falou aí sobre assim por cima, o lance do Telegram. O Alexandre de Moraes ele suspendeu o Telegram no Brasil porque não estava cumprindo algumas decisões sobre entregar informações sobre fake news, era alguma coisa assim, não era? E agora ele voltou atrás não, parece que o Telegram fez o que ele pediu e ele liberou de novo, apesar de que eu também ouvi na rádio que tem algumas outras coisas que eles estão pedindo também e tudo mais e tal. Você acha que essa decisão dele de bloquear o Telegram lá naquela primeira parte, lá quando ele bloqueou de fato, tu não vê isso como uma certa ameaça? Como é que você enxerga isso? Bom, a gente aprova e vê aprovadas algumas leis e depois esquece que elas vão ser aplicadas, né? Então, Exatamente. Tem país que tem pena de morte. Tem país que corta a mão de bandido. Aí, quando vão cortar a mão do bandido, fala, pô, mas cortaram a mão do bandido. Sim, mas foi aprovada a lei. Foi aprovada a lei que corta a mão do bandido. Uhum. Então, a gente tem um marco civil da internet, 2014. Está lá previsto que você pode tirar do ar. Pô, por que a gente aprovou esse troço? Aí vem o ministro do Supremo e argumenta que no artigo tal do marco civil da internet, ele, com base naquilo, ele está tirando do ar. Fala, pô, mas ele não devia fazer. Bom, peraí, se ele não devia fazer, vamos no mundo do não deveria, mas ele poderia fazer? Não. Sim. Pô, mas tem o marco civil lá que permite. Então a gente quer que certas leis que foram aprovadas não sejam utilizadas porque nós não gostamos daquelas leis. Bom, mas então por que nós que não gostamos daquela lei não entramos no Supremo Tribunal Federal sob o argumento de que elas eram inconstitucionais, se eventualmente fossem? Não, aquilo ali fere o direito de tal. Bom, então nós não podemos permitir que certas leis estejam aí na praça. Porque uma hora alguém vai puxar aquela lei e aí a gente fica bravo. Era o caso da Lei de Segurança Nacional, caiu. Mas estava lá a Lei de Segurança Nacional. E você via o ministro Supremo usando a Lei de Segurança Nacional e outros usando. Você diz, mas escuta, isso é um absurdo. Não, não é absurdo. Absurdo é ela estar lá e ninguém fazer nada contra isso. E o Congresso Nacional não faz nada contra isso. E o Congresso Nacional, que tem que fazer as leis, não vai lá e obriga, e limita, e organiza o funcionamento do Poder Judiciário, por exemplo, para dar celeridade. O caso da Boate Kiss, que demorou quanto tempo para julgar? Por que pode demorar tanto tempo? Eu acho um absurdo, mas você pode achar, eu posso achar, mas isso não muda nada, porque os prazos estão aí, e estão no Código de Processo Penal e a vida que segue. Então, o que aconteceu foi, toda pessoa física ou jurídica tem que ter um endereço. Não precisa ser endereço no Brasil, não tem nenhuma lei obrigando que uma empresa que venda no Brasil tenha que ter endereço no Brasil. O Telegram não é obrigado a ter endereço no Brasil. Mas eu tenho que poder fazer contato com essa empresa. Ela tem que ter um lugar para onde eu mando alguma coisa. E a Polícia Federal tentou, o Tribunal Superior Eleitoral tentou, o Supremo Tribunal Federal, o Alexandre de Moraes tentou, e eles mandaram dezenas de e-mails para dezenas de diferentes endereços, e ninguém respondia, nem os advogados do escritório que representava, tempos depois, o Telegram aqui, nem ninguém do Telegram. Mandaram para tudo que é lugar, sinal de fumaça, tambor, e os caras não falavam nada. Aí eles falaram, vocês não vão responder? Então vou detonar. Vou no artigo detona. A gente fala, isso é um absurdo. É absurdo porque está na lei, então tira da lei. E eles não responderam. Aí, quando ele suspende, vem o Telegram e diz, ops, agora eu vou fazer. Por que o Telegram não falou, olha, essa lei é um absurdo, hein? É um absurdo. Tudo bem, ele tem o direito de ficar quieto. Todo mundo tem o direito de ficar quieto, mas tem que arcar com as consequências. Você não paga pensão alimentícia. Aí o juiz vai lá e diz, escuta, tem que pagar. Aí você pode ficar quieto. Você não tem que chegar e falar, catar coquinho, ou então vai lá e paga. Você fala, não, quer saber? Dane-se. Aí vem os caras e te prendem. É o que diz a lei. Você tem que pagar, senão você vai preso. Mas você pode não pagar.
e arcar com as consequências. Então, o Telegram pode não responder e arcar com as consequências. O que você pode dizer assim, é justo que, se teve um assalto num ônibus, numa linha qualquer da cidade, você paralise, você suspenda o funcionamento do serviço de ônibus de uma cidade? Ou a gente está exagerando, né? Pô, mas todo mundo fica sem porque tem um picareta, um vagabundo, sei lá eu quem, que está fazendo uma coisa errada. Aí eu fico sem, mas eu não tenho nada a ver com isso. Essa é uma boa discussão. Mas não é censura. Não se confunde com censura. Você pode dizer o seguinte, acho que errou a dose. Acho que errou a dose. Agora, ilegal não é, inconstitucional não é, a lei prevê, a Constituição prevê. Agora, quem acha isso, que eu dei como exemplo, um bom exemplo para entrar, que entre, recorra ao plenário e brigue. Porque é uma exigência da democracia. Tem um ministro que fez algo que você acha que está errado, vai para cima, a lei permite, a legislação permite, tem um monte de gente que vai para cima, recorre, né? E coloca um recurso qualquer e obriga o Supremo Tribunal Federal a se posicionar sobre aquilo. A gente tem pouco poder para isso, não é? Você Não, acha? tem. Bastante pouco, na verdade. Mas qual o poder necessário para isso? Você é um partido político, uma organização, um profissional de direito, entra com uma representação dizendo que essa decisão do ministro Alexandre de Moraes fere o princípio constitucional X ou Y e pede ao plenário, enfim, que se posicione. Pede uma posição do Supremo Tribunal Federal. Na época da votação do marco legal, marco civil da internet, aí, ele foi bem recebido pela sociedade, não foi? Porque as pessoas não pensam, não dá para saber. Acho que será que as pessoas sabem o inteiro teor disso Não, aí? é Não muito sabe. difícil, não dá. Não sabe. Imagina quantas leis tem no Brasil. Pois né? é. Tem lei que briga com lei. E ela não é que uma revogou a outra. Elas estão as duas vigentes e aí não dá para você... Tem um caso maluco, um fabricante de sapato, eu não me lembro se era Crocs, acho que era Crocs. Aham. Acho que era Crocs. A Crocs trouxe uma leva de sapato para cá, autuada pela Receita, porque ela chamou de sapato de plástico. Nem lembro. Aham. Aí ela pegou e trocou. Eu pensei que isso fosse lenda urbana. Não, Mas é isso real. É real. Aí ela pegou e mudou. Chamou de sandália de plástico. Foi multada. Porque não era. Você falou, mas peraí, então o que é que eu estou vendo? Laranja? O que eu faço? Tomou multa para um lado. Aí o camarada pega e a agência de aviação, a ANAC, autoriza as empresas aéreas a cobrar pela bagagem. Aí o camarada toma um processo pelo Código do Consumidor. Você fala, mas como assim? Eu estou fazendo uma decisão da ANAC. Não, o Código do Consumidor exige que no artigo 300... Você fala, pô, mas e o que eu faço? Eu não posso servir a dois senhores. Ou existe um arcabouço jurídico que me protege, ou então eu estou frito, eu estou sempre errado. Você está sempre errado.